Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Futzone. E nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito polêmico em todas as rodas de conversa, todo bate-papo aí de futebol. Hoje vamos falar sobre arbitragem. E como eu coloquei aqui no título do vídeo, a arbitragem está caminhando a passos largos para a mediocridade. A nossa arbitragem ela é ruim, ela é horrível. Só que ela está conseguindo piorar a cada dia, a cada rodada que passa. Eu diria que a temporada começa ali no Brasileiro com 38 degraus. E eles começam lá no primeiro. Quando chega ali, mais ou menos na 10ª rodada, se a cada erro eles descerem um degrau, na 10ª rodada eles já estão na 25º, 26º degrau. Porque é muito mais erro do que acerto. Cara, se você vê a quantidade de erros, é só analisar a quantidade de erros que tem por rodada. Nosso Brasileirão tem 20 times, então são 10 jogos por rodada. Em 3 tem lances polêmicos. Em 3 é discutido apenas a arbitragem. Se esquece do jogo, da qualidade do jogo, uma jogada dos jogadores ali. Não se fala, só se fala da arbitragem. Em 3 de 10, mais ou menos, em média, pelos números que eu vi. E você ter 30% do seu campeonato, 30% do seu campeonato decidido em lances polêmicos, em lances que não envolvem os jogadores, em que os principais atores são os árbitros. Eu acho que isso é muito. E isso cai muito na conta da CBF, porque o próprio despreparo ele acaba prejudicando um produto da casa, né? Então, nesse vídeo eu queria trazer para vocês 4 pontos. 4 pontos que, para mim, fazem com que a arbitragem seja essa coisa ridícula que ela é hoje. O primeiro ponto que nós vamos falar, que para mim, assim, cara, é absurdo, é a arrogância dos árbitros. Velho, se tu parar pra ver como os árbitros brasileiros são arrogantes com os jogadores, arrogantes com os técnicos. Você vê um árbitro virar para um jogador e falar: não chega perto de mim, senão eu vou te expulsar. Não encosta em mim. Quem você tá pensando que é? Eu já vi isso em transmissão, pô. Os caras estão ali dentro de campo, eles são parceiros de trabalho, eles são colegas de trabalho ali dentro, os jogadores e o árbitro. Eles que fazem o espetáculo. Não era pro árbitro aparecer, mas infelizmente no Brasil eles aparecem. Então, a gente considera que eles são os atores ali dentro do palco. O gramado é o palco, os jogadores e os árbitros são os atores, são os artistas que estão ali dando o show. Só que o árbitro às vezes quer roubar a cena. E, cara, tem um árbitro que eu tenho nojo. Eu nem decoro o nome dele, que eu tenho nojo de ver jogo apitado por ele. Quer ver? É o Bruno Arleu. Bruno Arleu de Araújo. É o árbitro mais nojento e arrogante que tem no futebol brasileiro. Assista um jogo só com ele. Se só precisa assistir um, mais nenhum. O capitão do time vai falar com ele, cara. O capitão. Que, pela regra, o capitão é quem pode chegar, conversar, desenrolar com o árbitro. O capitão chega pra ele, ele já estufa o peito, levanta a cabeça e fala: sai daqui, rapaz, que não sei o quê. E com um tom de: meu, eu sou Deus aqui dentro e acabou. E não é. Não é. O futebol, o jogo não é sobre o árbitro. O árbitro tá ali para fazer com que o jogo ande, sabe? Com que tenha ordem dentro de campo. Mas os nossos árbitros são os que mais causam desordem dentro de campo. Quer ver um exemplo? Tivemos Cruzeiro e Fluminense domingo. E o árbitro, que agora eu não me recordo quem, acho que é o Rodrigo José. Acho que é o Rodrigo José o nome dele. Ele já tinha dado um cartão amarelo para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, em uma dividida com o Bernal, deixa o braço, abre o supercílio do Bernal. E o árbitro não dá nada. Ele só para quando o jogador do Fluminense pede para parar, porque o Bernal está no chão, com o supercílio aberto e sangrando muito. O VAR não chama para revisão. O próprio juiz de campo diz para o VAR: prepara que eu quero ver. É só você puxar aí o áudio
né, que a CBF disponibilizou da análise do VAR. E eles olham e os dois, o próprio árbitro que pediu para ver diz: não, não foi nada, nem para amarelo. Onde você deixar o braço e abrir o supercílio de um adversário, não é nem para amarelo, não é nem falta. Pelo amor de Deus. Aí depois os caras querem respeito, eles não se dão respeito. Eles não dão respeito à profissão deles. Aliás, profissão não, porque eu vou até entrar nesse ponto. Os árbitros no Brasil não são profissionais. Não são profissionais. Você, para ser árbitro no Brasil, você tem que ter uma profissão. Já começa aí, já tá errado, né? Mas isso é um ponto que a gente vai falar mais à frente. Então, a arrogância dos árbitros, cara, isso estraga o futebol. Sabe por quê? Você vê um Thiago Silva, você vê um Neymar, você vê um Felipe Coutinho, caras que passaram a vida inteira na Europa, lidando com vários tipos de árbitros, em várias ligas. Eles nunca foram tratados assim. Assiste os lances de Flamengo e Santos. Cara, o Neymar é o capitão do Santos. Ele chegava para falar com o árbitro virava, dava as costas para ele. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com o capitão do time. Se o árbitro chega para um jogador para falar e ele vira, sai andando, deixa o árbitro falando sozinho, ele toma cartão. Ele é advertido. E o árbitro faz uma merda dessa, acontece o que com ele? Nada. Nada, né? Mas eu vou aproveitar já para entrar no segundo ponto sobre isso, que é o excesso de proteção. O Samuel Xavier deu uma declaração na saída de campo contra o Cruzeiro no final do primeiro tempo. E eu até postei ele na página, quem quiser ver, tem aqui. E eu concordo, cara. Jogador é cobrado a vida inteira, o dia inteiro, toda hora, 24 horas. Os caras se preparam, abrem mão. Tudo bem, ganham muito, são bem pagos para fazer isso, concordo também. Mas os caras abrem mão de tempo com a família, abrem mão de lazer, abrem mão de viagens que poderiam estar fazendo para estar ali se preparando, se dedicando à profissão deles. Então, estão fazendo juízo ao que são pagos. E os árbitros? A gente não sabe como os árbitros do Brasil se preparam. Até onde a gente sabe, eles passam uma semaninha aí na Granja Comari, treinando, ouvindo uma palestrinha, que parece que não adianta, né? Porque passa ano, sai ano, entra ano, é tudo a mesma bosta. Se não me engano, 2005 que teve o escândalo, né? Que o Corinthians foi campeão, anularam vários jogos, a máfia do apito. Cara, será que a CBF não aprendeu com aquilo? Não é possível que ela não tenha aprendido com aquele escândalo que ocorreu. É bizarro, chega a ser bizarro, sabe? Então, sobre a proteção excessiva, pra gente não perder o foco aqui, o árbitro vai lá, a gente não sabe como ele se prepara, o que ele faz, a gente só vê ele entrando em campo, dá uma corridinha pra cima e pra baixo, volta pro vestiário e vem pra iniciar o jogo. Aí faz um monte de cagada, acaba com o jogo, sabe? E eu não tô falando que é pra um time ou pro outro, não. Isso aí, pra mim, é generalizado. Todos os jogos do Brasil, você vai ver. É horrível a arbitragem brasileira, horrível. Pra mim, não salva um árbitro brasileiro. Fala assim, nossa, esse aqui é legal, esse aqui é bom. Não tem. Não existe árbitro bom no Brasil. E o pior é saber que daqui 7, 8 meses, alguns deles vão estar apitando a Copa do Mundo. Totalmente despreparados. E para finalizar, sobre a proteção excessiva, o Samuel Xavier falou. Eles entram, fazem o que querem e ninguém cobra. A CBF abafa. A CBF vai lá, divulga um áudiozinho do VAR, que pode ser facilmente manipulado aquilo ali. Um corte, né? É tranquilo de fazer corte e edição, quem trabalha com isso sabe. É muito de boa, eles podem simplesmente chegar ali e botar o que eles querem. Para mim, na minha opinião, áudio de VAR tinha que ser disponibilizado ao vivo, na transmissão. Tá mostrando o VAR? Mostra o áudio. Entendeu? Disponibilizou o vídeo do VAR, disponibiliza o áudio simultâneo, para todo mundo saber o que está acontecendo. Passa no telão do estádio. Passa no sistema de som do estádio, porque a imagem já passa no telão. Mas passa o som no sistema do estádio. Faz a coisa às limpas, porque aí você começa a reduzir erros, você começa a diminuir danos e valoriza o seu produto. Os jogadores lá de fora vão olhar para o Campeonato Brasileiro e vão falar, pô,
Olha essa desgraça, o que eu vou fazer lá? Porque para ganhar dinheiro os caras ficam lá. O euro vale muito mais do que o real. Não faz sentido. Você vê os caras vindo para cá final de carreira. Agora, se você quer ter um campeonato forte, você tem que ter uma arbitragem forte. A Premier League tá aí. Qual o escândalo que você vê de arbitragem na Premier League? Não estou falando que a Premier League, que os europeus, nossa, síndrome de vira-lata eu não tenho. Dou muito valor ao nosso produto. Mas a gente tem que saber reconhecer quando a gente está errando e olhar quem está acertando e imitar. A arbitragem da Premier League, ela é profissionalizada. E eu vou entrar em outro ponto. Eles não são profissionais. Parece que a CBF faz um cata de quem fez o curso de arbitragem, um cursozinho mais ou menos, e vem cá, bota, joga aí, toma um apito e é o famoso apiteiro. Tem um comentarista aí que chama assim, é o apiteiro, entendeu? E a gente tem que concordar que os caras não são juízes, eles não sabem intermediar um jogo. O juiz é para isso, entendeu? É para fazer com que o jogo flua. Eles não fazem isso, só pioram o jogo, eles só travam o jogo. E aí, meu amigo, estraga o show, estraga o espetáculo, entendeu? Todo estádio que eu vou, o árbitro entra para aquecer, ele é xingado. Pode ser o árbitro que for, contra o time que for. Ele é xingado. Isso não é para ser normal. O árbitro, para mim, ele é para entrar e sair sem ninguém saber. Para a pessoa chegar no final do jogo e falar, caramba, quem que apitou hoje? Que eu nem percebi. Esse era o certo. Só que às vezes o auxiliar do Abel deu uma declaração na entrevista, agora, depois do jogo contra o Mirassol, falando sobre o Daronco, cara. Eu postei no meu vlog aqui no Maracanã, se vocês quiserem assistir, tem aqui no perfil. Cara, o Daronco, pra mim, hoje é o pior árbitro do Brasil. O Daronco não consegue correr. E depois que ele deu essa declaração, eu não tinha percebido isso no jogo, eu assisti Fluminense e Mirassol no Maracanã, quando eu fiz o vlog. Eu parei pra ver o conteúdo que eu gravei, né? Porque na hora ali gravando você não se liga muito em algumas coisas, foca mais em outras. O Daronco não tá em cima de um lance. Os times estão já transicionando no contra-ataque, já estão chegando na outra área. Ele não chegou nem no meio campo. Ele não consegue estar em cima para ver o que realmente aconteceu. E aí, realmente, ele tá longe, ele vai marcar tudo errado, porque ele não vai ver o que tá acontecendo. O cara tá uma bola de obeso. Como um árbitro pode estar fora de forma? Os árbitros têm jogo que eles correm mais que os jogadores. Eles têm que estar em forma, cara. Então tem que ser profissional. Porque o cara passa a semana toda trabalhando na profissão deles, que eles têm que ter uma profissão para ser árbitro da CBF. Né? Então você já vê, a própria CBF não considera quem trabalha para o maior espetáculo dela, não considera como profissional, não considera uma profissão, não pagam, não remuneram eles como funcionários. Pega, dá um extra, um bom extra, lógico, é um dinheiro bom que o árbitro ganha, árbitro de Série A, né? Ganha um bom dinheiro. Mas eles pegam e jogam os caras lá com total despreparo, dá uma palestra, ó, mudou isso na regra e vão-se embora. Entendeu? E aí, esse despreparo, eu vou entrar em mais um ponto, que é o despreparo. Eles são totalmente despreparados, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Você vê muito árbitro gordo, muito árbitro que não consegue estar em cima do lance. E esse despreparo é o que traz a incoerência, que pra mim é o que acaba com a arbitragem brasileira. A incoerência dos árbitros é absurda. Você pode fazer o teste, eu duvido. Eu desafio qualquer um aí. Assiste um jogo, quando voltar ao Brasileirão, que a gente tem data FIFA, assiste um jogo com o árbitro. Na próxima rodada você vai procurar um jogo com esse mesmo árbitro. Grava tudo que ele marcar, todo tipo de falta. No outro jogo, na próxima rodada, ele vai marcar tudo diferente. Ele vai marcar tudo diferente. Eu já cansei de ver, domingo o cara vai dar um pênalti para tal time. Time A contra time B, no domingo. Ele vai lá dar uma falta, um pênalti pro time A. Chega na quarta-feira, ele vai pitar time C contra time D, um lance igual. Ele não dá a falta, o VAR chama e ele continua não dando falta.
Aí vem um maluco do Golden Textor dizer que o Campeonato Brasileiro é vendido, é manipulado, faz a CPMI, movimenta até política externa para poder discutir isso, cara. Aí tem hora que você tem que dar razão para um doido desse, porque não é possível. Aí só duas coisas me explicam isso. Ou realmente existe manipulação, ou é ruindade. A falta de critério vem da falta de preparo. Se o árbitro não é preparado, ele vai ser ruim. Ele vai estragar. Então, a CBF, para a gente não alongar muito o vídeo, a CBF tem que melhorar a qualidade da arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira tem que ser profissionalizada o quanto antes. Tem que ser instaurado o impedimento semiautomático. Tem que gastar. A CBF ganha muito dinheiro sem fazer nada e não investe. O que a CBF faz com esse dinheiro? Festinha, reforma salão, igual o seu Edinaldo Rodrigues fez. Adia, sorteio, porque quer mostrar o salão novo. Ele até parecia que sabia que ia ser enxotado de lá. Queria gravar esse momento, que era um dos últimos momentos dele lá. Mas enfim, eles recebem muito dinheiro e não investem em nada na arbitragem. Não capacitam os seus profissionais. Não dão valor. Eles não dão valor ao próprio produto. Então, se a CBF não corrigir esses pontos, acabar com a arrogância dos árbitros, lembrar eles que eles são profissionais, ou melhor, profissionalizá-los, e para aí sim lembrar eles que eles são profissionais e que eles estão ali para intermediar, não é para aparecer. Que eles não são a estrela do jogo. Não são a estrela, são os jogadores. Jogadores e torcida, fim de papo. O juiz está ali para fazer com que o jogo ocorra. E acabou, nada mais. Então tem que acabar com essa arrogância, tem que preparar melhor. A CBF tem que ser mais rígida, fisicamente. Quantas vezes eu já ouvi falar: árbitro brasileiro foi reprovado em exame da FIFA, árbitro brasileiro foi reprovado em exame da Conmebol. Aí tá apitando Campeonato Brasileiro. É igual quando um árbitro aqui vai e é suspenso. Qual é a suspensão? O cara fez uma cagada, acabou com o jogo. Escândalo, manchete pra tudo quanto é lado, o árbitro errou. Sabe qual é a punição dele? Ele vai pro VAR. Na outra rodada. Ele vai pro VAR. Ou então, desce, vai pra Série B, apita 2 jogos. Aí, ao invés de voltar apitando jogos de menos apelo, sabe o que a CBF faz? Pega os cara que errou, que acabou com tudo, bota pra apitar um Fla-Flu, bota pra apitar um Grenal, um Palmeiras e São Paulo, um Corinthians e Santos. Um jogo, mesmo, que a porrada come solta. Que se o cara não tiver pulso, ele vai perder o jogo. O jogo vai desandar, não vai ter jogo. E aí vai acontecer o quê? Ele se desespera, começa a amarelar todo mundo, começa a marcar falta que não existe, aí fica todo mundo nervoso e desanda o jogo todo. Faz tudo aquilo que ele tá ali justamente para não deixar acontecer. Então, realmente, a CBF precisa muito, urgentemente, investir o máximo que ela pode na profissionalização dos seus árbitros. Porque se ela não investir, se ela deixar como está, a arbitragem vai continuar caminhando a passos largos para a mediocridade. Não tem o que fazer. Valeu? Esse aqui é o Futzone. Obrigado se você ficou até o final. Foi só um pequeno desabafo sobre a arbitragem, né? Acredito que muitas pessoas pensam como eu. E se você não pensa, se você discorda de algo que eu falei, deixa aqui nos comentários. Vamos debater, vamos falar, vamos conversar. Futebol é isso, a graça do futebol é a resenha, é ter os pensamentos diferentes. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final e vamos nessa.